E aí, Nação FA, estamos de volta com esse vídeo novo aqui no canal pro segundo semestre do ano. Se você tava com saudade, nós voltamos com muita coisa nova aqui no canal e tem já um recado importante pra você aí. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou falar desse recado no final do vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal aqui embaixo, naquele botão vermelho. Não se esquece de plegar o sininho que fica aqui no canto do vídeo, que ele vai te avisar sempre de vídeos novos que tiver aqui no canal, de coisa importante pra você ver. E pra começar esse segundo semestre, separamos um vídeo polêmico, mas também muito legal, que é futebol e futebol americano. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, tudo que você precisa saber sobre esses dois esportes maravilhosos que vivem aqui no Brasil. Se você tá aí de bobeira, então não perca esse vídeo e vamos lá. Então vamos falar primeiramente do futebol que tá todo mundo aí de casa acostumado, que é o futebolzão aí de domingo, aí das peladas de campinho, aquele que a gente aprende na escola desde cedo jogar lá, mas aquele velho e bom futebol. Pois é, esse futebol todo mundo sabe, ele nasceu na Inglaterra há muito tempo atrás. E incrivelmente, o futebol americano, ele se derivou de um esporte que também nasceu na Inglaterra, que é o rugby. E o rugby também é um esporte muito conhecido aqui no Brasil. O futebol americano, na verdade, pela história, dizem que ele começou a ser praticado através de um jogo que foi realizado entre duas universidades. Inclusive, uma dessas universidades era Harvard. O que acontece era o seguinte: quando surgiu o rugby na Inglaterra, ele era um esporte muito violento. Tinha um contato físico muito forte e tal. As pessoas morriam jogando rugby. É verdade, as pessoas morriam de verdade mesmo. Tipo, imagina, e aí, vou sair ali pra dar um rolê, vou jogar um rugby, papo, morreu. Ai, que horror! É embaçado, imagina, você fala, vou jogar, mas de repente eu posso morrer jogando. Então, por conta desse negócio meio perigoso e tal, eles decidiram adaptar um pouco ao esporte. E aí eles começaram a usar algumas proteções, alguns pads, mas assim, nada comparado com o que a gente tem hoje. Agora você me pergunta, mas por que o futebol americano se chama futebol e futebol também é futebol e tudo é futebol? Pois é, eu também fiquei nessa dúvida e fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o futebol americano, ele nasceu mais ou menos na mesma época que o futebol nacional que a gente conhece aqui, praticado por todo mundo. Então, como eles não tinham um nome meio que pra dar pro esporte, e nos Estados Unidos praticava esse esporte, eles acabaram criando o nome de futebol. Só que eles sabiam que o futebol que era praticado aqui na América do Sul era diferente, também na Europa era outro futebol. Então eles colocaram um jeito simples de diferenciar as coisas, que era futebol americano, porque era praticado num país norte-americano. E essa é a grande diferença, na verdade. Até então que o futebol americano nos países europeus, ele tem até um outro nome lá, eles conhecem com outro nome esse esporte. E a evolução do futebol americano acabou acontecendo com o tempo também. Ele não veio assim de uma forma já moldada como é hoje. Por quê? Porque no início as proteções também eram muito ralas, assim, né? Comparado com um esporte de contato físico, você tinha poucas proteções. E no começo do futebol americano também morria gente. Você pensa, pô, os caras mudaram do rugby porque morria gente na época, mas continuam morrendo gente. Então era meio complicado isso no começo, mas tudo foi evoluindo. Tanto o rugby quanto o futebol americano acabaram aderindo algumas regras para evitar esses tipos de conflitos. Isso, por muito tempo, acabou dando uma imagem muito pesada pro esporte, dizendo que era um esporte meio agressivo demais, tem muito contato físico, muita brutalidade. E o futebol convencional que a gente conhece não tem tanto contato físico, apesar de que sempre tem aquela catimba argentina, né? Mesmo assim, não se compara o tipo de violência aderida ao jogo. Parte desse pensamento, dessa ideologia de violência dentro do jogo, veio por conta do passado do esporte realmente, que era bem violento. Diferente de hoje em dia. A gente sabe que é um esporte de contato físico, mas a violência diminuiu bastante. E agora, partindo que vocês já conheceram um pouco da história do esporte, como é que nasceu, tal, porquê do nome, a gente pode fazer meio que uma ligação entre as semelhanças e as diferenças. Bem, vamos às semelhanças. Os dois esportes, eles são praticados em gramado. Na verdade, o futebol americano, ele pode ser praticado e é praticado muitas vezes em gramado sintético. O futebol nacional que a gente conhece, na sua grande maioria, ele é gramado mesmo, né? O gramado vegetal, lá com as graminhas e tudo. A medida do campo é bem parecida, só que a diferença, na verdade, do futebol americano pro futebol nacional é que o pessoal fala, mas o futebol americano tem aqueles negócios de jarda lá, andar jarda, não sei o que de jarda, tudo é jarda. Ninguém entende o que é jarda. Pra dizer a verdade, por que é utilizado jarda no futebol americano e no futebol normal a gente usa metros e tal? Grande parte dessa diferença tem a ver com o país que ele foi disseminado. Nos Estados Unidos, eles não trabalham com metros igual a gente aqui trabalha no Brasil. Lá eles trabalham com jardas, milhas, outra parada. Então o campo, na verdade, ele é feito em
medida de jardas, né? Poderia ser metros se fosse aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente trabalha com metros porque é metros e sempre foi metros. Então essa é a diferença nas medidas do campo, mais por conta dos países. Outra semelhança que existe nos dois esportes é a marcação de gols. No futebol americano a gente tem a marcação de gols através do field goal, que é aquele Y amarelo que fica no campo. E aqui a gente tem a marcação do gol através das traves, né? Branca, como todo mundo conhece. E aí, pra ficar mais fácil o entendimento de vocês de como é o desenrolar do jogo e tudo mais, a gente pensou em fazer uma analogia pra ilustrar aí na cabecinha de vocês aí de casa como é que isso funciona. Imagina o seguinte, eu vou falar pra vocês como se fosse o jogo como se a gente estivesse falando aqui de uma partida de futebol, e aí vocês vão montando mais ou menos a imagem na cabeça de vocês. Imagina que vocês têm um campo de futebol e aí entra, sei lá, 2 times. Vamos supor aí que entrou Fluminense e Flamengo, Corinthians e São Paulo, sei lá, 2 times entraram em campo. Aí, como é que funciona aqui? Os 2 times, começa o jogo, quem começa com a bola, o time ataca, faz o gol ou não, aí o outro time rouba a bola, tenta fazer o gol ou não, tal. Isso é o modelo que a gente conhece. No futebol americano a gente pode pensar no seguinte: entra 2 times em campo e aí decide quem vai começar com a bola e quem não vai começar com a bola. Quem começar com a bola vai entrar com um time só de atacantes. Ele entra só com um time que só tem atacantes. Então imagina que você tem 11 jogadores em campo e todos os 11 são atacantes. O time que não vai começar com a bola, ele entra com um time só de defensores. Então ele entra com um time só de zagueiros. Então você vai ter 2 times rivais, que um tá jogando só com atacantes e um só com zagueiros naquele primeiro momento de jogo. Então quem tá com a bola, ele tá com o time de atacantes, a intenção dele é atravessar o campo todo e marcar um ponto, que é chamado de touchdown. Então com seus atacantes ele vai tentando jogada por jogada ali, chegar no outro lado do campo e marcar os pontos dele. O time que tá com os defensores, ou seja, os zagueiros lá, eles vão tentar defender da forma deles o ataque do time que tá atacando, claro. Então eles vão fazer ali o máximo possível para tentar defender o time dele. E tudo isso ocorre aí em 4 tentativas, ou seja, os atacantes eles só podem tentar atacar o time da defesa 4 vezes. Se eles não conseguirem, eles têm que devolver a bola pro time adversário. E aí o time adversário sai com seus zagueiros e entra com seus atacantes. E o time que tá com os atacantes sai os atacantes e entra os zagueiros. É simplesmente isso, é bem fácil de entender. Às vezes a gente fica meio confuso tal, e não consegue fazer essa conexão tal, mas acho que talvez assim ilustre um pouco melhor na cabeça de vocês aí. Então é muito simples, é um jogo meio que estratégico de defesa e ataque ali, você vai tentando. Uma diferença no nosso futebol é um jogo muito mais dinâmico e muito mais corrido, porque você tem a bola ali, os times têm os seus atacantes e defensores dentro do campo o tempo todo, ninguém sai. Aliás, só sai quando tem uma substituição, né? Mas você fica atacando e defendendo o jogo inteiro, é um jogo mais dinâmico, a bola corre o tempo todo. No futebol americano não, a gente tem as pausas, né? Porque os times saem de campo, entram em campo, os jogadores trocam e tudo mais. E a cada momento que você tenta uma jogada, você para e tenta de novo, entendeu? Então, na verdade, a intenção desse vídeo era bem essa, mostrar pra vocês que existem 2 esportes que são praticados aqui no país, tanto futebol quanto futebol americano, e que todos podem conviver bem em harmonia como sociedade, se abraçar na rua e sair cantando Imagine John Lennon. Porque de repente você aí de casa, assim como eu, que também não jogava muito bem futebol na escola, sabe? Desde a época de escola era meio perneta ali e tal, fazia os negócios meio errado, e acaba conhecendo futebol americano e se identifica pelo esporte. Eu até cheguei a jogar uma época futebol americano, tomei várias pancadas também, sei como é que é essa vida. Mas a gente acaba se identificando, conhecendo novos esportes e aprendendo muito. Só engrandece mesmo realmente o esporte aqui no país. E de repente você acaba gostando mais de um esporte de outro e tal, e acaba sendo fã, tendo um time de coração. É bem legal isso aí. Agora vamos falar sobre as novidades aqui do canal. Se você ficou nesse vídeo até o final, agora você vai saber o que vai acontecer no Todo Mundo Quer CQB no segundo semestre de 2017. Primeiramente, os vídeos vão mudar um pouco aqui no canal. A gente vai começar a fazer vídeos de outra dinâmica. Vão ser vídeos agora quinzenais. Ou seja, você aí de casa vai acompanhar os vídeos aqui do canal 2 vezes por mês. Esse vídeo que você está vendo agora, e daqui 15 dias vamos lançar um outro vídeo para vocês aí, de um outro quadro, com outro tema e tudo mais. A gente vai continuar com alguns quadros aqui do canal, vai até de uma forma mais dinâmica mostrar outros vídeos para vocês. Inclusive, o próximo vídeo aqui desse quadro vai ser sobre futebol americano e rugby. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças. Até porque tem muita gente ainda que confunde um esporte com outro e tal, e isso daí talvez tire um pouco essa minhoquinha na cabeça de vocês. Só que como os vídeos vão ser de 15 em 15 dias, a gente ainda mesmo assim vai continuar o mês inteiro com vocês. Porque agora teremos um formato novo aqui no canal e nas nossas redes sociais, que é o podcast. Pra quem não conhece um podcast, na verdade ele é um programa assim como o nosso vídeo aqui do canal, só que ele é pra ouvir, né? É só um áudio que você vai escutar. Ele é um programa, como se fosse um programa de rádio que você consegue ouvir, levar pra onde você quiser. A gente vai soltar o podcast sempre na semana
semanas que não tem vídeo. Então são quinzenais os vídeos, intercalando quinzenalmente. Os podcasts vão entrar aí atualizando vocês sobre tudo que aconteceram na semana da NFL, né? Porque agora o campeonato começa em setembro, então a partir de setembro a gente vai estar sempre mostrando lá no podcast quais foram os resultados, os times que ganharam, que perderam, né? Vai mostrar lá as interceptações do Eli Manning, essas coisas. Então fica ligado nas nossas redes sociais, que lá sempre vai sair muita atualização sobre o podcast, sobre o canal. Então se você também se interessou pelo podcast, quer aprender mais, quer ouvir mais, quer saber mais coisas sobre a NFL, sobre tudo que envolve aí, esse podcast ele vai estar disponível online no SoundCloud, mas vai estar disponível também para baixar, o que é muito legal, porque às vezes você não tem tempo para ouvir e tal, ou não tem às vezes o pacote de dados na internet. Você consegue baixar ele no seu celular e levar ele para onde você quiser, ouvir a hora que você quiser. O link para baixar o podcast ele sempre vai estar disponível no nosso blog. O blog você já sabe, acho que vocês já conhecem. Para quem está chegando agora no canal, a gente tem um blog lá, todo mundo quer ser QB, e o link do blog vai estar aqui na descrição do vídeo, mas também está nas redes sociais, sempre sendo postado, tanto matérias novas, como também agora o link do podcast, então você consegue ver por lá. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Daqui 15 dias a gente se vê de novo na telinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de flegar aquele sino aqui no canto que nem eu falei no começo, porque ele vai te avisar sobre o novo vídeo. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que é o Todo Mundo Quer Ser QB. Não se esqueça também de olhar o nosso blog lá, que vai estar com vários roteiros diferentes e tal. Até se você se interessa um pouco mais sobre o futebol americano aqui no país, no blog a gente vai fazendo um intensivão lá agora sobre tudo que está acontecendo do esporte aqui no país, né? Começou agora recentemente a BFA, enfim, a SPFL a gente está acompanhando, e todo esse apanhado do esporte realmente aqui no país você vai encontrar muita coisa lá no blog. Eu queria agradecer então imensamente a você que curte, compartilha e está sempre com a gente aqui no canal. A gente se vê daqui 2 semanas e falou!